Numa ferrovia isolada, uma cena de desespero se desenrola. Uma garotinha cadeirante, de não mais que 6 anos, é levada por um jovem rico de olhar arrogante. Ele utiliza cordas grossas para amarrar a criança sobre os trilhos, onde ela fica presa e incapaz de se mover. Seu rostinho se enche de lágrimas e o pânico toma conta dela enquanto o jovem, em seu terno de luxo, se afasta. De repente, o apito de um trem soa alto. O veículo se aproxima em alta velocidade. A menina grita como nunca gritou em toda a sua vida, quando um relincho de um cavalo branco corta o ar. O animal corre em direção à criança e o que acontece a seguir é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A manhã nascia preguiçosa na fazenda dos ipês, enquanto Maria Clara observava. Da varanda, o sol pintando de dourado os campos verdejantes. Seus pequenos dedos brincavam distraidamente com as rodas da cadeira de rodas, companheira inseparável desde o nascimento. Aos 6 anos de idade, a menina já demonstrava uma sabedoria que ia muito além de sua idade, herança dos longos momentos de contemplação e observação do mundo ao seu redor. Do estábulo próximo, vinha o relinchar familiar de Trovão, o majestoso cavalo branco, que havia se tornado seu melhor amigo, desde que era apenas um potro assustado. A conexão entre os dois era algo que intrigava a todos na fazenda, como se compartilhassem uma linguagem secreta, feita de olhares e gestos sutis, que somente eles compreendiam. O som de um carro se aproximando pela estrada de terra chamou a atenção de Maria Clara. Era um veículo luxuoso, completamente fora de lugar naquele cenário rural. A poeira levantada pelas rodas formava uma nuvem dourada contra a luz da manhã, criando um espetáculo que teria sido bonito se não fosse pelo estranho pressentimento que começou a apertar o coração da menina. Papai, ela chamou, sua voz, clara cortando o silêncio da manhã. José Roberto, seu pai, saiu da casa ainda ajeitando o chapéu de feltro que raramente tirava da cabeça. Era um homem simples, mas respeitado em toda a região pelo caráter íntegro e pelo trabalho árduo que havia transformado aquelas terras em uma das fazendas mais prósperas do interior. Do carro, desceu um homem que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de negócios. Ricardo Mendes, como logo se apresentou, não devia ter mais que 30 anos, mas seu terno impecável e seu sorriso estudado demonstravam a confiança de alguém acostumado a conseguir tudo o que desejava. Senhor José Roberto, cumprimentou. Ele, estendendo a mão com uma formalidade excessiva. É um prazer, finalmente, conhecê-lo pessoalmente. Nosso escritório tem grandes planos para esta região. Maria Clara observava tudo com atenção, captando cada detalhe da cena que se desenrolava. Havia algo no olhar daquele homem que a incomodava profundamente, um brilho frio que contrastava com seu sorriso caloroso. Do estábulo, Trovão relinchou novamente, um som mais agitado desta vez, como se compartilhasse da inquietação da menina. Maria. Clara, minha princesa, chamou José Roberto. Por que não vai dar uma volta com Dona Rosa enquanto converso com o nosso visitante? A governanta já se aproximava, sempre atenta aos acontecimentos da casa. Mas antes que pudessem se afastar, outro carro chegou à fazenda. Este um pouco menos ostensivo, mas igualmente urbano. Ah, este deve ser meu advogado, comentou Ricardo, seu sorriso aumentando. Ele trará todos os documentos necessários para nossa negociação. Foi neste momento que algo extraordinário aconteceu. Trovão, que normalmente era extremamente manso, começou a bater os cascos no chão do estábulo com força, criando um ritmo quase frenético. O barulho fez Ricardo dar um pequeno salto, perdendo momentaneamente sua compostura estudada. Maria Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Em seus 6 anos de vida, havia aprendido a confiar nos instintos de Trovão tanto quanto nos seus próprios. E agora, observando o modo como o visitante tentava disfarçar seu desconforto, como seu sorriso vacilava ligeiramente ao olhar para ela, a menina teve certeza. Aquele homem não estava ali para trazer nada de bom. O advogado se aproximou do grupo, carregando uma pasta de couro preta que parecia prestes a explodir de tão cheia. Maria Clara notou como os 2 homens trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de significado. Sua mente aguçada começou a trabalhar, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ainda não compreendia totalmente. "Vamos entrar", sugeriu José Roberto, sempre hospitaleiro. "Dona Rosa, por favor, prepare um café para nossos visitantes." Enquanto os homens se encaminhavam para dentro da casa, Maria Clara permaneceu na varanda, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. O sol agora estava mais alto no céu, e a brisa suave carregava o perfume das flores do jardim. Mas nem mesmo a familiaridade reconfortante daquela manhã conseguia afastar a sensação de que algo muito importante e potencialmente perigoso estava prestes a acontecer. Do estábulo, Trovão continuava inquieto, seus relinchos soando como advertências no ar da manhã. Maria Clara girou sua cadeira na direção do amigo, seus olhos encontrando os dele através da distância. "Eu também sinto, Trovão", sussurrou ela, mais para si mesma do que para o cavalo. "Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui." Maria Clara não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Dona Rosa havia levado sua cadeira de rodas para o Jardim dos Fundos, onde as rosas vermelhas que sua mãe tanto amava em vida continuavam a florescer sob os cuidados dedicados da governanta. Mas nem mesmo o perfume das flores conseguia distrair a menina dos pensamentos que a atormentavam. "Dona Rosa", chamou ela, ajustando-se na cadeira. "A senhora não acha estranho esse homem ter vindo até aqui? Papai nunca falou em vender a fazenda antes." A governanta, que estava podando alguns galhos secos, parou por um momento, pensativa. "Às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, pequena. Seu pai sabe o que faz." Mas havia uma nota de preocupação em sua voz, que não passou despercebida por Maria Clara. Um movimento na janela do escritório chamou sua atenção. As vozes dos homens chegavam abafadas até o jardim, impossíveis de entender completamente, mas o tom da conversa parecia tenso. Maria Clara observou como seu pai passava a mão pelos cabelos repetidamente, um gesto que ela conhecia bem, sinal de que ele estava nervoso. "Preciso ir ao banheiro", declarou ela determinada. Dona Rosa imediatamente se aproximou para empurrar sua cadeira. "Não precisa, Dona Rosa. Eu consigo ir sozinha. A senhora pode continuar cuidando das rosas." A governanta hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Afinal, Maria Clara sempre demonstrou uma independência admirável, e o banheiro não ficava longe. O que ela não sabia era que a menina tinha outros planos. Com habilidade adquirida através de anos de prática, Maria Clara manobrou sua cadeira silenciosamente pelos corredores da casa até chegar próximo ao escritório. A porta estava entreaberta e as vozes agora eram mais claras. "Pense bem, senhor José Roberto", era a voz melosa de Ricardo Mendes. "Esta é uma oportunidade única. O valor que estamos oferecendo está muito acima do mercado." "Não é questão de dinheiro", respondeu seu pai, e Maria Clara podia imaginar a expressão séria em seu rosto. "Esta terra está na família há gerações, minha filha." "Justamente por sua filha", interrompeu Ricardo, e algo em seu tom fez Maria Clara estremecer. Com este dinheiro, poderia proporcionar a ela o melhor tratamento médico, as melhores oportunidades. Não é isso que um pai deseja? Houve um momento de silêncio pesado e então a voz do advogado se juntou à conversa.
Os documentos já estão todos preparados. Basta uma assinatura e... Foi neste momento que Maria Clara ouviu algo que fez seu coração gelar. Os dois homens conversavam em voz baixa, pensando estar sozinhos, mas suas palavras chegaram claramente aos ouvidos atentos da menina. Assim que ele assinar, as cláusulas especiais entram em vigor, sussurrou Ricardo. Em menos de 6 meses, teremos controle total, não só da fazenda, mas de toda a área ao redor. Aquele tolo nem imagina o que tem sob seus pés. O advogado riu baixinho, um som desagradável que lembrava o arrastar de folhas secas. E quando descobrir, será tarde demais. O contrato é perfeito, não há como contestar. Maria Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eles queriam enganar seu pai, roubar não só a fazenda, mas algo mais, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Seu primeiro impulso foi gritar, denunciar ali mesmo a conversa que havia escutado, mas uma sabedoria, além de seus anos, a fez se conter. Com o coração batendo forte, ela girou sua cadeira o mais silenciosamente possível e se afastou do escritório. Trovão, como se sentisse sua aflição mesmo à distância, começou a relinchar novamente. O que foi isso? Ouviu a voz alarmada de Ricardo. Ah, é só o cavalo, respondeu seu pai. Ele fica agitado com estranhos. Maria Clara já estava no corredor quando ouviu passos se aproximando da porta do escritório. Rapidamente, dirigiu-se ao banheiro, fechando a porta no momento exato em que alguém passava pelo corredor. Encostada na porta, respirando pesadamente, a menina tentava organizar seus pensamentos. Precisava encontrar um jeito de provar o que havia escutado, de fazer seu pai entender o perigo. Mas como uma criança de 6 anos poderia enfrentar homens tão poderosos e astutos? Do lado de fora, Trovão continuava agitado, seus relinchos soando como um eco da própria angústia que Maria Clara sentia. Ela sabia, com a certeza que só as crianças possuem, que uma batalha muito maior do que poderia imaginar estava apenas começando. O resto daquele dia passou como um borrão para Maria Clara. Depois que os visitantes finalmente foram embora, prometendo retornar na manhã seguinte com os documentos finais, ela observou seu pai caminhar pensativo pelo jardim, parando ocasionalmente para olhar a terra sob seus pés, com uma expressão preocupada. Durante o jantar, Maria Clara mal tocou na comida. Seus olhos alternavam entre seu pai, que também estava inusualmente quieto, e a janela da cozinha, através da qual podia ver o estábulo, onde Trovão continuava inquieto. Papai! Ela finalmente quebrou o silêncio. Por que aqueles homens querem tanto a nossa fazenda? José Roberto levantou os olhos do prato, encontrando o olhar perspicaz da filha. Por um momento pareceu hesitar. É complicado, minha pequena. Eles dizem que querem modernizar a região, trazer progresso. Mas a fazenda não está boa do jeito que está, insistiu ela, tentando manter a voz casual, enquanto seu coração batia acelerado. As plantações estão bonitas, os animais são felizes aqui. Nem sempre as coisas são tão simples quanto parecem, suspirou ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Às vezes precisamos pensar no futuro. No seu futuro, Clara. Maria Clara sentiu um nó na garganta. O senhor está pensando nos tratamentos que eles mencionaram, mas eu não preciso deles, papai. Estou bem assim. Dona Rosa, que até então observava a conversa em silêncio enquanto lavava a louça, virou-se para eles. A menina tem razão. Seu José, ela é forte e independente, e esta terra tem história. E José Roberto ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos em algum ponto distante. Vou pensar bem antes de tomar qualquer decisão, disse finalmente, levantando-se da mesa. Agora, vá se preparar para dormir, Clara. Amanhã será um dia importante.
Mais tarde, em seu quarto, Maria Clara não conseguia dormir. As palavras que havia escutado mais cedo ecoavam em sua mente. Aquele tolo nem imagina o que tem sob seus pés. O que poderia ser tão valioso escondido em sua fazenda? E como poderia provar que aqueles homens eram mal intencionados? Um relincho, particularmente alto de Trovão, atirou de seus pensamentos. Girando sua cadeira até a janela, ela viu que a luz do escritório ainda estava acesa. Seu pai provavelmente estava revisando os documentos que Ricardo havia deixado para análise. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se pudesse encontrar alguma prova nos papéis, mas como? O escritório ficava no andar de baixo e mesmo que conseguisse chegar lá sem ser notada, como alcançaria os documentos na mesa alta? Trovão relinchou novamente e desta vez Maria Clara notou algo diferente. O cavalo estava completamente voltado para a janela do escritório, como se também estivesse montando guarda. Uma conexão se formou em sua mente. Ela não estava sozinha nesta batalha. Com determinação renovada, começou a traçar um plano. Lembrou-se da antiga câmera digital que havia ganhado de presente de aniversário. Se conseguisse fotografar os documentos, talvez encontrasse algo que pudesse usar como prova. O som de passos no corredor a fez rapidamente se ajustar na cama, fingindo dormir. Seu pai entreabriu a porta, como fazia todas as noites, checando se ela estava bem. Quando os passos se afastaram, Maria Clara esperou mais alguns minutos antes de pegar a câmera na gaveta da cômoda. Com cuidado para não fazer barulho, manobrou sua cadeira pelo corredor escuro. A casa antiga rangia ocasionalmente, mas ela conhecia cada tábua do assoalho. Sabia exatamente onde passar para minimizar os sons. Chegando ao escritório, encontrou a porta entreaberta. Seu pai devia ter esquecido de fechá-la completamente. O luar que entrava pela janela iluminava fracamente a pilha de documentos sobre a mesa. Maria Clara posicionou sua cadeira o mais próximo possível, esticando-se ao máximo. Seus dedos mal roçavam a borda dos papéis. Uma lágrima de frustração escorreu por seu rosto. Estava tão perto. Foi quando ouviu um som metálico vindo da janela. Trovão havia se aproximado e, com os dentes, batia gentilmente no vidro. O barulho, embora suave, era ritmado, como se quisesse lhe dizer algo. Maria Clara olhou para o cavalo, depois para a mesa e então para a janela novamente. Uma nova ideia começou a se formar em sua mente, arriscada, mas possível. A janela do escritório não era muito alta e tinha um parapeito largo o suficiente para apoiar coisas. Durante o dia, seu pai costumava deixá-la aberta para que o perfume das flores do jardim entrasse. E Maria Clara sabia que o mecanismo da tranca era simples. Com o coração aos pulos, ela se aproximou e, esticando-se o máximo que podia, conseguiu alcançar a fechadura. O clique suave da janela se abrindo pareceu ecoar no silêncio da noite. Trovão recuou alguns passos, como se entendesse a necessidade de discrição. Maria Clara segurou a câmera com firmeza e sussurrou para seu amigo: "Preciso que você fique atento, Trovão. Se alguém vier, faça algum barulho." O cavalo respondeu com um movimento suave de cabeça, seus olhos inteligentes fixos nela. Com cuidado, Maria Clara posicionou a câmera no parapeito da janela, ajustando-a para fotografar os documentos sobre a mesa. A luz do luar não era suficiente, mas ela tinha pensado nisso. A pequena lanterna de leitura que sempre mantinha no bolso lateral de sua cadeira seria perfeita. Focando a luz nos papéis, começou a fotografar cada página metodicamente. Suas pequenas mãos tremiam um pouco, mas ela se forçou a manter a calma. Os documentos eram cheios de palavras difíceis e números, mas algumas frases saltavam aos olhos. Transferência total de direitos, exploração mineral, cláusulas especiais de apropriação. Foi quando chegou a uma página que fez seu coração quase parar.
Era um mapa detalhado da fazenda, com marcações em vermelho em várias áreas. No canto inferior, uma anotação à mão dizia: depósitos confirmados, valor estimado em milhões. Um ruído no corredor fez Maria Clara congelar. Trovão imediatamente começou a relinchar e bater os cascos no chão, criando uma distração. Ela ouviu os passos se desviarem em direção à porta da frente. Provavelmente, Dona Rosa, checando o barulho do cavalo. Aproveitando os momentos preciosos que Trovão lhe proporcionava, Maria Clara rapidamente fotografou o mapa e as últimas páginas do contrato. Suas mãos tremiam ainda mais agora, mas ela conseguiu terminar e fechar a janela justamente quando ouvia Dona Rosa voltar pelo corredor. Esse cavalo está impossível hoje, murmurou a governanta, passando pelo escritório sem notar nada de diferente. Maria Clara esperou alguns minutos, antes de manobrar sua cadeira de volta ao quarto. Seu coração ainda batia acelerado, mas um sorriso de satisfação brincava em seus lábios. Tinha conseguido. Agora tinha provas de que algo muito valioso estava escondido na fazenda. Algo que aqueles homens queriam roubar de seu pai. Já em sua cama, enquanto revivia os eventos da noite, um pensamento perturbador começou a se formar. Em sua mente, se Ricardo Mendes descobrisse que ela sabia de seus planos, o que ele seria capaz de fazer? A resposta veio mais cedo do que ela esperava. Na manhã seguinte, quando Ricardo e seu advogado chegaram para a reunião final, Maria Clara notou algo diferente no olhar do homem quando a viu na varanda. Era um olhar calculista, quase predatório, que fez todos os seus instintos gritarem de alerta. Que coincidência encontrar você aqui, pequena, disse ele, sua voz melosa não combinando com seus olhos frios. Sabe, estive pensando, depois que fecharmos o negócio, poderíamos levar você para conhecer a cidade. Há médicos maravilhosos lá. Maria Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ameaça velada em suas palavras era clara como cristal. Do estábulo, Trovão começou sua agitação habitual, mas desta vez havia algo diferente em seus relinchos. Soavam como um aviso. Não preciso ir à cidade, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do medo. Estou muito bem aqui na fazenda. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Veremos, pequena, veremos. Naquele momento, Maria Clara soube que tinha que agir rápido. As fotos que havia tirado durante a noite precisavam chegar às mãos certas antes que fosse tarde demais. Mas como fazer isso sem chamar a atenção do homem que agora a observava como uma serpente prestes a dar o bote? Trovão relinchou novamente e ela encontrou força em seu som familiar. Não estava sozinha nesta batalha e, de alguma forma, encontraria um jeito de salvar sua casa e sua família, mesmo que para isso precisasse enfrentar seus medos mais profundos. O dia avançava com uma lentidão torturante. Do jardim, Maria Clara podia ouvir as vozes que vinham do escritório. Seu pai e os visitantes discutiam os últimos detalhes do contrato. Dona Rosa estava ocupada na cozinha, preparando um lanche que ninguém havia pedido, mas que ela insistia em fazer para manter-se por perto. Maria Clara olhou para a câmera digital escondida no bolso lateral de sua cadeira. As provas estavam ali, mas como usá-las? Seu pai certamente não acreditaria apenas em sua palavra. Afinal, era apenas uma criança. Precisava de alguém que pudesse entender os documentos. Alguém que pudesse explicar o que aquelas marcações no mapa realmente significavam. Foi então que se lembrou do seu Francisco, o antigo topógrafo que havia ajudado seu avô a demarcar as terras da fazenda anos atrás. Ele ainda vivia na vila, a alguns quilômetros dali, e sempre fora gentil com ela. Se houvesse alguém que pudesse entender aqueles mapas e ajudá-la a provar a verdade, seria ele. Mas como chegar até a vila? Em dias normais, Dona Rosa a levava de charrete quando precisava ir até lá.
Mas hoje seria impossível sair sem levantar suspeitas. Além disso, Ricardo parecia estar vigiando cada um de seus movimentos. Um relincho familiar interrompeu seus pensamentos. Trovão a observava do estábulo, seus olhos inteligentes parecendo ler sua preocupação. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia arriscada, mas talvez sua única chance. Dona Rosa, chamou ela, mantendo a voz casual. Posso ir ver o Trovão? Ele parece inquieto hoje. A governanta apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. Não sei não, menina, com essas visitas... Por favor, prometo não demorar. E o Trovão está tão agitado, pode acabar assustando os visitantes se eu não for acalmá-lo. Dona Rosa hesitou por um momento, mas acabou concordando. Está bem, mas fique onde eu possa ver você da janela da cozinha. Maria Clara assentiu, manobrando sua cadeira, pelo caminho familiar até o estábulo. Seu coração batia acelerado. O que estava prestes a fazer era arriscado, mas necessário. Assim que entrou no estábulo, certificou-se de que estava fora da vista da casa. Trovão, sussurrou ela, aproximando-se do cavalo. Preciso muito da sua ajuda. Você é o único que pode me ajudar a salvar nossa casa. O cavalo abaixou a cabeça, tocando suavemente seu rosto com o focinho, como fazia desde que ela era um bebê. Maria Clara alcançou as rédeas penduradas, na parede, normalmente usadas quando Dona Rosa a levava para passear de charrete. Com movimentos praticados ao longo de anos de convivência, ela conseguiu colocar as rédeas em Trovão. O cavalo permaneceu perfeitamente parado, como se entendesse a importância do momento. Em seguida, Maria Clara fez algo que nunca havia tentado antes. Usando toda a sua força nos braços, ergueu-se de sua cadeira e, com a ajuda de Trovão, que se abaixou instintivamente, conseguiu se posicionar sobre seu dorso. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Suas pernas, imóveis desde o nascimento, pendiam dos lados do cavalo, mas ela se segurou firmemente na crina. Anos observando cavaleiros na fazenda lhe deram pelo menos uma ideia teórica de como se equilibrar. Precisamos ser muito silenciosos, sussurrou ela no ouvido de Trovão, e rápidos. Como se entendesse cada palavra, o cavalo começou a se mover suavemente em direção aos fundos do estábulo, onde uma porta menor dava acesso aos pastos. Maria Clara sabia que dali poderiam alcançar a estrada secundária que levava à vila sem serem vistos da casa. O som de vozes vindas da casa fez seu coração saltar. A reunião parecia ter terminado, era agora ou nunca. Com um leve toque dos calcanhares, exatamente como havia visto os peões fazerem tantas vezes, ela sinalizou para Trovão avançar. O cavalo moveu-se com uma suavidade surpreendente, como se entendesse a necessidade de manter sua preciosa carga segura. Enquanto se afastavam da fazenda, Maria Clara lutava contra o medo e a culpa. Nunca havia desobedecido assim antes. Nunca havia se arriscado tanto. Mas as imagens daquele mapa, as palavras ameaçadoras de Ricardo e o futuro de sua família, em jogo lhe davam coragem para continuar. A vila não estava longe, talvez uns 3 quilômetros. Se conseguissem chegar até Seu Francisco antes que sua ausência fosse notada, talvez ainda houvesse tempo de impedir que seu pai assinasse aqueles documentos. O vento suave da manhã secava as lágrimas que teimavam em escorrer por seu rosto, enquanto Trovão, seu fiel companheiro, avançava decidido pelo caminho que poderia salvar ou condenar tudo o que eles amavam. A viagem até a vila parecia interminável. Maria Clara se agarrava à crina de Trovão com toda a sua força, tentando manter o equilíbrio enquanto o cavalo seguia pela estrada secundária. O sol da manhã já estava alto e ela sabia que logo sua ausência seria notada na fazenda. Cada minuto era precioso.
Trovão parecia entender a urgência da situação. Seus passos eram firmes, mas suaves, sempre atentos para não desestabilizar sua jovem cavaleira. De vez em quando, ele diminuía o ritmo nas partes mais acidentadas do caminho, demonstrando uma sensibilidade que só anos de convivência poderiam explicar. Finalmente, as primeiras casas da vila começaram a aparecer no horizonte. Era uma manhã tranquila de quinta-feira, e poucas pessoas circulavam pelas ruas de terra. Ainda assim, aqueles que viram a menina passando sobre o cavalo branco ficaram boquiabertos. Todos conheciam a pequena Maria Clara e sua condição. A casa do seu Francisco é logo depois da igreja, murmurou ela, mais para si mesma do que para Trovão. O cavalo, no entanto, pareceu entender, ajustando sua direção sem hesitar. A casinha azul do antigo topógrafo surgiu à vista, com seu característico jardim bem cuidado e a varanda cheia de orquídeas. Maria Clara sentiu um alívio momentâneo ao ver fumaça saindo da chaminé. Ele estava em casa. "Meu Deus do céu!" exclamou uma voz conhecida. Seu Francisco havia saído à varanda ao ouvir o som dos cascos de Trovão. "Maria Clara? O que aconteceu, menina?" "Seu Francisco", ela chamou, sua voz tremendo um pouco. "Preciso muito da sua ajuda. É urgente." O senhor de cabelos brancos desceu rapidamente os degraus da varanda, seus olhos arregalados de preocupação. Com cuidado, ajudou Maria Clara a descer do cavalo, carregando-a até uma cadeira de balanço na varanda. "Onde está sua cadeira de rodas? Como você chegou até aqui sozinha? Seu pai sabe que você está aqui?" "Por favor", ela interrompeu, tirando a câmera digital do bolso. "Preciso que o senhor veja umas fotos. É sobre a fazenda. Tem uns homens querendo comprar tudo, mas eles são maus, querem enganar meu pai." As mãos enrugadas de seu Francisco tremeram levemente ao pegar a câmera. Enquanto ele examinava as fotos, sua expressão mudava gradualmente de confusão para preocupação, e então para algo próximo do horror. "Onde você conseguiu isso, menina?" perguntou ele, sua voz baixa e séria. "Fotografei ontem à noite pela janela do escritório", confessou ela. "Aquelas marcações no mapa, o senhor sabe o que são?" O velho topógrafo passou a mão pelos cabelos brancos, um gesto que lembrava tanto seu pai que fez seu coração apertar. "Sei sim, Maria Clara, e agora entendo por que aqueles homens estão tão interessados na fazenda. São marcações de minério. E pelo que estou vendo aqui, tem uma fortuna embaixo daquelas terras." "Então eles querem roubar isso do meu pai?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Não só roubar", respondeu seu Francisco, ainda examinando os documentos na câmera. "Estas cláusulas aqui são criminosas. Se seu pai assinar isso, em 6 meses não só perde a fazenda, como fica devendo uma fortuna para eles. É um golpe muito bem arquitetado." Um relincho agudo de Trovão interrompeu a conversa. O cavalo estava agitado, batendo os cascos no chão e olhando fixamente na direção da estrada. Ao longe, uma nuvem de poeira indicava que um carro se aproximava, em alta velocidade. "Meu Deus, devem ter descoberto que fugi!" exclamou Maria Clara, o pânico começando a tomar conta. Seu Francisco agiu rapidamente. "Não se preocupe, menina. Vou ligar agora mesmo para o delegado Santos. Com essas provas..." Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o carro que se aproximava freou bruscamente em frente à casa, levantando uma nuvem de poeira. O coração de Maria Clara quase parou quando viu Ricardo Mendes descendo do veículo, seu rosto normalmente controlado, contorcido em uma máscara de fúria. "Então é aqui que você se escondeu, sua pequena intrometida", rosnou ele, avançando em direção à varanda. Trovão imediatamente se colocou entre o homem e a casa, suas orelhas deitadas para trás em clara ameaça. Seu Francisco rapidamente escondeu a câmera no bolso, colocando-se protetivamente na frente de Maria Clara.
Mais um passo e eu chamo a polícia, advertiu o velho topógrafo. O sorriso que se formou no rosto de Ricardo fez Maria Clara tremer. Não será necessário, disse ele, sua voz voltando ao tom meloso de sempre. Eu só vim buscar a filha do meu novo sócio. Afinal, ela não deveria estar andando por aí sozinha, não é mesmo? Pode ser perigoso. O tempo parecia ter congelado na varanda da casa de seu Francisco. Ricardo permanecia parado, seu sorriso falso mal escondendo a ameaça em seus olhos, enquanto Trovão mantinha-se firme entre ele e a varanda, como uma muralha branca de proteção. Não. Seja tolo, senhor, disse Ricardo, dirigindo-se a seu Francisco. A menina fugiu de casa sem avisar ninguém. O pai dela está desesperado. Estou apenas ajudando a levá-la de volta. Maria Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado no tom de voz dele, algo que ia além da preocupação, fingida. Seu Francisco deve ter percebido também, pois sua postura ficou ainda mais rígida. Se José Roberto está tão preocupado, respondeu o velho topógrafo, por que não veio ele mesmo buscar a filha? Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Ricardo. Ele está ocupado com os documentos da venda. Na verdade, já deve ter assinado tudo a essa altura. O coração de Maria Clara disparou. Será que seu pai já havia caído na armadilha? Será que tinha sido tudo em vão? Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas ela a secou rapidamente. Não era hora de chorar. Foi nesse momento que Trovão fez algo inesperado. O cavalo, que até então mantinha-se como uma estátua, vigilante, começou a bater os cascos no chão em um ritmo peculiar. Maria Clara conhecia aquele som. Era o mesmo que ele fazia quando queria alertá-la sobre algo. Ricardo deu um passo à frente, sua paciência claramente se esgotando. Chega dessa bobagem. A menina vem comigo agora. Ela não vai a lugar nenhum. Com você, declarou seu Francisco, sua voz firme apesar da idade. O sorriso finalmente desapareceu do rosto de Ricardo. Não me force a tomar medidas mais drásticas, velho. Você não faz ideia do que está em jogo aqui. Foi então que um segundo carro surgiu na estrada, levantando outra nuvem de poeira. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente quando reconheceu o veículo da polícia local. Na verdade, disse seu Francisco, permitindo-se um pequeno sorriso, acho que sei exatamente o que está em jogo. Minha esposa ligou para o delegado Santos assim que vimos a menina chegar. Maria Clara sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, mas durou pouco. Com um movimento rápido, Ricardo sacou algo do bolso. Um pequeno controle remoto. Último aviso, rosnou ele. A menina vem comigo agora, ou algo muito ruim pode acontecer na fazenda. Sabem aquele celeiro antigo perto da casa? Seria uma pena se algo explodisse por lá. Não acham? O sangue de Maria Clara gelou. O celeiro antigo era onde seu pai guardava todos os documentos importantes da fazenda, incluindo as escrituras originais das terras. Você não seria capaz, começou seu Francisco, mas sua voz tremeu pela primeira vez. O sorriso de Ricardo voltou, mais cruel que nunca. Não me teste, velho. Tenho homens prontos para agir ao menor sinal. Agora, Maria Clara, seja uma boa menina e venha comigo. Não quer que nada de ruim aconteça. Com seu pai, quer? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto da menina. Trovão relinchou alto, como se protestasse, mas ela sabia que não tinha escolha. Está bem, sussurrou ela. Eu vou. Clara, não, exclamou seu Francisco, mas ela o interrompeu. Não tem outro jeito, disse ela, sua voz pequena, mas decidida. Não posso arriscar a vida do meu pai. Ricardo atravessou o espaço que o separava da varanda, passando por Trovão, que, para surpresa de todos, não se moveu. O cavalo apenas observava, seus olhos fixos no homem, como se estudasse cada movimento. Finalmente algum bom senso, disse Ricardo.
estendendo os braços para pegar Maria Clara. Foi nesse exato momento que tudo mudou. Num movimento tão rápido que mal puderam acompanhar, Trovão avançou, agarrando com os dentes o paletó de Ricardo. O controle remoto voou de sua mão, caindo na poeira da estrada exatamente quando o carro da polícia estacionava. "Parado!" gritou o delegado Santos, saltando do veículo com a arma em punho. "Polícia!" O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de fúria e desespero. Em um último ato de desafio, ele tentou se jogar na direção do controle caído, mas Trovão foi mais rápido. Com um golpe preciso do casco, o cavalo esmagou o pequeno dispositivo, reduzindo-o a pedaços na poeira da estrada. O delegado Santos já estava algemando Ricardo quando um pensamento terrível atingiu Maria Clara como um raio. "O celeiro!" exclamou ela, sua voz tremendo. "Ele disse que tinha homens esperando na fazenda." O delegado imediatamente pegou seu rádio. "Central, preciso de viaturas na fazenda dos IPs agora. Possível situação de emergência." "Não há tempo!" interrompeu Maria Clara. "Trovão, precisamos voltar." Antes que alguém pudesse impedi-la, a menina já estava se movendo em direção ao cavalo. Seu Francisco tentou segurá-la, mas ela estava determinada. "Clara, é muito perigoso", protestou ele. "Meu pai está lá", respondeu ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "E se os homens do Ricardo fizerem alguma coisa? Não posso esperar." O delegado Santos, que terminava de colocar Ricardo na viatura, voltou-se rapidamente. "Vou atrás de você, menina, mas por favor tenha cuidado." Com a ajuda de seu Francisco, Maria Clara conseguiu montar novamente em Trovão. O cavalo parecia entender a urgência da situação. Mal sentiu o peso da menina em seu dorso. Partiu em disparada pela estrada de terra. O vento zunia nos ouvidos de Maria Clara, enquanto Trovão galopava. Nunca o havia sentido correr tão rápido. A paisagem passava como um borrão, e ela se agarrava à crina branca com toda a sua força, rezando para que não fosse tarde demais. Na fazenda, José Roberto relia pela 10ª vez os documentos em sua mesa. Algo não parecia certo, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. A ausência repentina de Maria Clara o deixava inquieto, mesmo com Dona Rosa garantindo que ela devia estar apenas escondida em algum lugar da propriedade. "Tem certeza que não quer esperar mais?" "Um pouco antes de assinar?" perguntou o advogado de Ricardo, sua voz traindo uma ansiedade mal disfarçada. Foi quando ouviram os primeiros gritos vindos do lado de fora. Dona Rosa entrou correndo no escritório, seu rosto pálido de preocupação. "Seu José, tem 2 homens estranhos rondando o celeiro velho e parecem estar carregando algo." O fazendeiro levantou-se de um salto, mas o advogado tentou detê-lo. "Deve ser apenas a equipe de avaliação que comentamos. Nada para se preocupar. Agora, se pudermos voltar aos documentos." Um relincho potente cortou o ar, fazendo todos se voltarem para a janela. A cena que viram os deixou boquiabertos. Maria Clara, montada em Trovão, galopava em direção à fazenda como uma pequena amazona, seus cabelos voando ao vento. "Maria Clara!" gritou José Roberto correndo para fora. "Meu Deus, como..." Mas não houve tempo para perguntas. 2 homens saíram correndo do celeiro velho, assustados com a chegada inesperada. Um deles carregava uma maleta suspeita. "Papai!" gritou Maria Clara. "Não assine nada! Eles querem explodir o celeiro! Querem destruir os documentos da fazenda!" O advogado tentou escapar sorrateiramente, mas Trovão foi mais rápido. Com um movimento preciso, o cavalo bloqueou sua passagem, forçando-o a recuar em direção à varanda. Sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Os 2 homens do celeiro tentaram correr para seu carro estacionado nos fundos da propriedade, mas foram surpreendidos por 2 viaturas policiais que surgiam pelo outro lado da fazenda. "Todo mundo parado", ordenou o delegado Santos, que acabava de chegar com seus homens.
A fazenda está cercada. Maria Clara finalmente permitiu-se relaxar um pouco no dorso. De Trovão, seu coração ainda batia acelerado, mas agora era de alívio. Seu pai correu até ela, lágrimas nos olhos. Minha filha, como... Por quê? Ela salvou a fazenda, José Roberto, disse seu Francisco, que chegava ofegante em seu carro velho. Sua filha descobriu todo o golpe que estavam preparando. Tenho as provas aqui. Enquanto os policiais algemavam os comparsas de Ricardo e o advogado, seu Francisco mostrava as fotos da câmera digital para José Roberto. O rosto do fazendeiro passava da surpresa ao horror, e então a mais profunda gratidão. Minha pequena, sussurrou ele, ajudando Maria Clara a descer de Trovão. Me perdoe por não ter acreditado em você antes. A menina abraçou o pai com força, finalmente deixando todas as lágrimas contidas escaparem. Trovão se aproximou, tocando suavemente o ombro de José Roberto com o focinho, como se também quisesse participar daquele momento de reconciliação. As horas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos na fazenda dos Ipês. Policiais iam e vinham, coletando evidências e tomando depoimentos. O delegado Santos, pessoalmente, supervisionava a operação, garantindo que cada detalhe fosse documentado adequadamente. No celeiro velho, os peritos encontraram explosivos estrategicamente posicionados, confirmando o plano diabólico de Ricardo. As escrituras originais da fazenda, guardadas em uma antiga arca de madeira, teriam sido completamente destruídas na explosão planejada. Eles pensaram em tudo, explicava seu Francisco para José Roberto na varanda da casa. Com as escrituras destruídas e aquele contrato cheio de armadilhas assinado, você não teria como provar que a terra era sua. Em poucos meses, eles tomariam tudo. Maria Clara estava sentada entre eles, agora de volta em sua cadeira de rodas, com Trovão montando guarda próximo à varanda. A menina ainda tremia um pouco ao pensar em tudo o que havia acontecido, mas um sentimento de paz começava a tomar conta dela. Finalmente, seu pai sabia toda a verdade. Mas tem uma coisa que ainda não entendo, disse José Roberto passando a mão pelos cabelos grisalhos. Por que tanto interesse em nossa fazenda? O que eles queriam tanto? Seu Francisco pegou o mapa que Maria Clara havia fotografado, agora impresso e analisado pelos investigadores. Vê estas marcações em vermelho. São indicações de minério, e não qualquer minério. Tem diamantes aqui, José. Uma fortuna enterrada debaixo das suas terras. O fazendeiro deixou-se cair pesadamente na cadeira de balanço. Diamantes? Como eu nunca soube disso? Porque está muito profundo, explicou o velho topógrafo. Só com equipamentos modernos de prospecção é possível detectar. Ricardo e seus comparsas devem ter feito estudos secretos da região. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Dona Rosa, que ouvia tudo em silêncio enquanto servia café, deixou escapar uma exclamação. Por isso aquele homem estava sempre fazendo perguntas sobre o subsolo da fazenda. Eu achei estranho, mas pensei que era só curiosidade de gente da cidade. Um policial aproximou-se do grupo, carregando uma pasta. Senhor José Roberto, encontramos mais documentos no carro do advogado. Pelo que podemos ver, eles tinham um esquema muito maior. Sua fazenda não era a única que eles pretendiam tomar. Maria Clara observava as expressões no rosto de seu pai. Surpresa, indignação e finalmente uma profunda gratidão quando seus olhos encontraram os dela. Minha filha, disse ele, a voz embargada, você não salvou apenas nossa fazenda. Salvou toda a região. A menina sorriu, estendendo a mão para acariciar o focinho de Trovão que havia se aproximado. Não fui só eu, pai. Trovão me ajudou em tudo. Ele sempre soube que havia algo errado com aquele homem. Os animais têm um sexto sentido para
Pessoas mal intencionadas, comentou Dona Rosa, suas mãos ocupadas com a bandeja de café. Especialmente este cavalo, sempre foi diferente dos outros. O delegado Santos juntou-se ao grupo na varanda, guardando seu caderno de anotações num dos bolsos. Bem, acho que temos tudo o que precisamos por enquanto. Ricardo e seus comparsas ficarão presos por um bom tempo. Tentativa de estelionato, conspiração, ameaça, colocação de explosivos, a lista de crimes é longa. E o que acontece agora? Perguntou Maria Clara, sua voz pequena, mas curiosa. Com os diamantes, quero dizer. José Roberto trocou um olhar com seu Francisco antes de responder. Agora vamos fazer tudo do jeito certo, minha filha. Com licenças apropriadas, estudos ambientais, tudo dentro da lei. Mas antes de qualquer coisa, vamos garantir que esta terra continue sendo o que sempre foi, um lugar de paz e trabalho honesto. Trovão relinchou suavemente, como se aprovasse a decisão. O sol da tarde começava a baixar, pintando o céu de tons alaranjados e transformando a crina branca do cavalo em ouro líquido. Maria Clara sentiu uma onda de amor e gratidão envolver seu coração. Amor por seu pai, por Trovão, por todos que haviam ajudado a proteger seu lar. Sabe, José, disse seu Francisco, contemplando o pôr do sol. Sua menina provou hoje que coragem não tem nada a ver com poder andar ou não. Tem a ver com o que está aqui dentro. Ele apontou para o coração. Maria Clara corou com o elogio, mas seu sorriso era radiante. Ela sabia que aquele dia havia mudado tudo. Não apenas o destino da fazenda, mas também a forma como as pessoas a viam. Não era mais apenas a menininha na cadeira de rodas. Era a corajosa amazona que, junto com seu fiel cavalo branco, havia salvado a fazenda dos Ipês. A notícia dos acontecimentos na fazenda dos Ipês espalhou-se rapidamente pela região. Nos dias que se seguiram, um fluxo constante de visitantes passou pela propriedade. Vizinhos preocupados, jornalistas curiosos e até mesmo outras famílias que suspeitavam ter sido alvo do mesmo grupo criminoso. Maria Clara observava tudo com uma mistura de timidez e orgulho. Cada vez que seu pai contava a história, ela notava como seus olhos brilhavam ao falar da coragem da filha. A parte mais difícil para muitos acreditarem era a cavalgada heróica até a vila. Mas como você conseguiu? Te perguntava pela 10ª vez Dona Conceição, uma das vizinhas mais antigas, com a cadeira de rodas e tudo. Foi o Trovão, respondia Maria Clara, sempre direcionando os elogios para seu amigo equino. Ele sabia exatamente o que fazer, como se tivéssemos praticado a vida inteira. O cavalo branco, que agora raramente se afastava da varanda onde Maria Clara passava suas tardes, erguia a cabeça orgulhosamente cada vez que ouvia seu nome. Seu status na fazenda havia mudado. Não era mais apenas o cavalo favorito da menina, mas um herói reconhecido por todos. Uma manhã, enquanto Maria Clara tomava seu café da manhã na varanda, observando os trabalhadores da fazenda em suas atividades diárias, seu pai apareceu com uma expressão diferente no rosto. Clara, chamou ele, sentando-se ao seu lado. Lembra quando você disse que não precisava daqueles tratamentos que Ricardo mencionou? A menina assentiu, um leve desconforto surgindo em seu estômago. Será que seu pai ainda estava pensando em vender a fazenda? Bem, continuou ele, estive conversando com alguns especialistas na cidade. Com a descoberta dos diamantes, teremos recursos para investir em muitas coisas. E existe um novo tipo de fisioterapia que... Pai, interrompeu Maria Clara, sua voz suave, mas firme. Eu não quero ser diferente. Estou feliz do jeito que sou. José Roberto pegou a pequena mão da filha entre as suas, calejadas pelo trabalho. Não é questão de ser diferente, minha pequena. É questão de ter todas as oportunidades possíveis. Você provou que pode fazer qualquer coisa que quiser, com ou sem ajuda.
Mas, se existem tratamentos que podem tornar sua vida mais fácil, por que não tentar? Maria Clara ficou em silêncio por um momento, observando o trovão pastar tranquilamente no campo próximo. Posso pensar sobre isso? Claro que pode, sorriu seu pai. Não há pressa, e seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado. Naquela tarde, a fazenda recebeu uma visita especial. O prefeito da cidade veio pessoalmente parabenizar a família e discutir os próximos passos em relação à descoberta dos diamantes. É uma oportunidade única para toda a região, explicava ele, sentado na sala com José Roberto e outros representantes locais. Mas queremos fazer tudo dentro da lei, preservando o meio ambiente e beneficiando a comunidade. Maria Clara, que acompanhava a reunião em silêncio, notou como seu pai parecia diferente, mais confiante, mais forte. Não havia mais aquela sombra de preocupação em seus olhos que ela tinha visto nos últimos tempos. A fazenda continuará sendo um lugar de trabalho honesto, declarou José Roberto. Os diamantes são uma bênção, mas não vão mudar quem somos. Do lado de fora, sons de cascos no cascalho chamaram a atenção de todos. Era Pedro, o filho mais novo de seu Francisco, chegando a cavalo com um envelope na mão. Carta do juiz, anunciou ele, entregando o documento a José Roberto. Parece que é sobre o processo contra Ricardo e os outros. Enquanto seu pai lia o documento, Maria Clara sentia seu coração bater mais forte. As últimas semanas haviam sido como um sonho, às vezes bom, às vezes assustador, mas sempre intenso. Eles vão ficar presos por um bom tempo, anunciou José Roberto finalmente. E terão que pagar uma indenização para todas as famílias que tentaram enganar. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. O prefeito levantou-se, ajeitando seu paletó. Bem, acho que isso merece uma celebração. O que acham de organizarmos uma festa na praça da cidade para comemorar não só a justiça sendo feita, mas também nossa pequena heroína? Maria Clara corou intensamente, mas antes que pudesse protestar, Trovão relinchou alto do lado de fora, como se desse sua aprovação ao plano. Todos riram e ela não pôde deixar de sorrir também. A notícia da festa na praça agitou toda a cidade. Durante a semana que se seguiu, Maria Clara observava maravilhada como a comunidade se mobilizava para os preparativos. Bandeirolas coloridas começaram a aparecer nas ruas. Cartazes foram afixados nas lojas e o burburinho de expectativa preenchia cada esquina. Na fazenda dos ipês, a rotina também havia mudado. Dona Rosa estava atarefada, preparando quitutes especiais para a celebração, enchendo a cozinha com aromas irresistíveis de bolos e biscoitos. Os trabalhadores da fazenda, nos intervalos de suas atividades normais, ajudavam a construir um pequeno palco na praça. Vai ser a maior festa que esta cidade já viu, comentou Dona Rosa, enquanto ajudava Maria Clara a se arrumar para mais um dia. E você, menina, será a estrela da noite. A ideia ainda deixava Maria Clara desconfortável. Mas eu não fiz nada sozinha, protestou ela. Foi o Trovão quem teve a coragem de montar nele e cavalgar até a vila. Interrompeu a governanta com carinho. Quem descobriu o plano daqueles homens maus? Quem arriscou tudo para salvar a fazenda? Maria Clara sorriu timidamente, mas antes que pudesse responder, ouviu um relincho familiar vindo do jardim. Trovão estava inquieto, novamente, mas de um jeito diferente, como se estivesse animado com algo. Olhe, exclamou Dona Rosa, apontando pela janela. Parece que temos visitas especiais. Um grupo de crianças da vila se aproximava da casa, algumas a pé, outras em suas próprias cadeiras de rodas. Maria Clara reconheceu imediatamente Aninha e João, dois amigos que frequentavam a mesma clínica de fisioterapia que ela na cidade. Viemos fazer uma surpresa,
anunciou Aninha, seus olhos brilhando de excitação. Queremos aprender a montar também. O coração de Maria Clara disparou. Desde sua aventura com o trovão, algumas crianças da vila haviam começado a vê-la de forma diferente. Não como alguém que precisava de pena, mas como alguém que podia ensinar coisas incríveis. José Roberto, que observava a cena da varanda, aproximou-se com um sorriso caloroso. E por que não? Podíamos criar um projeto aqui na fazenda. Um lugar onde crianças especiais possam aprender a montar, assim como Clara. Ecoterapia, disse uma voz familiar. Era Dr. Miguel, o veterinário da fazenda, que acabava de chegar para sua visita semanal. É uma técnica terapêutica maravilhosa que usa cavalos. Já pensou nisso, José? Maria Clara sentiu seu coração se expandir com a possibilidade. Imaginou outras crianças descobrindo a mesma alegria que ela sentia com o trovão, superando seus medos e limitações. Poderíamos usar parte dos recursos dos diamantes para... Isso, continuou seu pai, empolgado com a ideia. Construir um centro de ecoterapia aqui mesmo na fazenda. E Trovão poderia ser nosso primeiro professor, lhe exclamou Maria Clara, fazendo todos rirem. O cavalo, como se entendesse que falavam dele, aproximou-se do grupo de crianças com uma gentileza surpreendente. Uma a uma, elas estenderam as mãos para tocá-lo, seus rostos iluminados por sorrisos. De pura alegria. Viu só? Disse Dona Rosa, enxugando uma lágrima discreta. Às vezes, as coisas ruins acontecem para abrir caminho para coisas muito melhores. Enquanto observava as crianças interagindo com o trovão, Maria Clara pensou nas palavras da governanta. O plano terrível de Ricardo havia não só unido mais a comunidade, mas também estava criando novas possibilidades que ninguém havia imaginado antes. Pai, chamou ela suavemente. Lembra daquele tratamento que você mencionou? Acho que quero tentar. Não para ser diferente, mas para poder ajudar mais quando o centro de ecoterapia estiver funcionando. José Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira da filha, seus olhos brilhando de orgulho e amor. Você tem certeza, minha pequena? Maria Clara assentiu, observando as outras crianças. Tenho. Quero poder ajudar outros a descobrirem que são capazes de coisas incríveis, assim como o trovão me ajudou a descobrir. Naquele momento, como se selasse a promessa, Trovão se aproximou e gentilmente encostou seu focinho no ombro de Maria Clara. O sol da manhã brilhava em sua crina branca, criando um halo dourado que parecia abençoar aquele novo começo. O dia da grande celebração finalmente chegou. A praça da cidade estava irreconhecível, decorada com centenas de luzes que cintilavam como estrelas terrenas. O pequeno palco havia sido enfeitado com flores do campo, e grandes faixas coloridas tremulavam suavemente na brisa da noite. Maria Clara observava tudo da varanda de casa, seu coração batendo acelerado, enquanto Dona Rosa ajeitava o laço azul celeste em seus cabelos. Ela usava um vestido novo, presente de seu pai, na mesma cor do laço. Sua cadeira de rodas também havia sido decorada com fitas e flores, transformando-a em algo quase mágico. Está nervosa, pequena? E perguntou Dona Rosa, dando os últimos retoques no laço. Um pouco, admitiu Maria Clara. Tem tanta gente, e o prefeito disse que quer que eu fale algumas palavras. Do estábulo, já preparado para a festa, veio o relincho encorajador de Trovão. O cavalo também estava especialmente arrumado para a ocasião. Sua crina branca havia sido cuidadosamente escovada até brilhar como seda, e uma faixa azul celeste, combinando com o vestido de Maria Clara, adornava seu pescoço. Você vai se sair muito bem, garantiu José Roberto, aparecendo na porta já vestido em seu terno de ocasiões especiais. Só precisa falar com o coração, como sempre faz. O caminho até a praça foi como um pequeno desfile. As pessoas
Saíam de suas casas para acenar e aplaudir quando a charrete, conduzida por Trovão e guiada por seu Francisco, passava pelas ruas da cidade. Maria Clara sentia o rosto corar com tanta atenção, mas havia também um sentimento crescente de orgulho e gratidão. Quando chegaram à praça, a visão tirou o fôlego de Maria Clara. Parecia que toda a cidade estava lá. Famílias inteiras, crianças correndo com balões coloridos, idosos em suas cadeiras especialmente dispostas perto do palco. Uma faixa enorme atravessava a praça com os dizeres: celebrando nossos heróis, Maria Clara e Trovão. Olha só! Exclamou uma voz conhecida. Era Aninha, aproximando-se em sua cadeira de rodas, também decorada com fitas coloridas. Estamos combinando. De fato, várias crianças da vila que usavam cadeiras de rodas estavam presentes, todas com suas cadeiras enfeitadas de forma similar. Era como se Maria Clara tivesse iniciado uma nova moda na cidade. O prefeito subiu ao palco para dar início à celebração. Falou sobre coragem, sobre como uma pequena menina havia não só salvado sua fazenda, mas inspirado toda uma comunidade. Contou sobre os planos para o Centro de Equoterapia, que já estava sendo chamado de Centro Trovão de Equitação Terapêutica. Quando chegou a vez de Maria Clara falar, seu Francisco a ajudou a subir ao palco, através de uma rampa especialmente construída para a ocasião. Trovão foi conduzido para ficar ao seu lado, sua presença imponente, trazendo conforto e coragem. Começou ela, sua voz pequena mas clara no microfone. Sempre achei que ser diferente era algo ruim, que minha cadeira de rodas me impedia de fazer coisas importantes. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos atentos à sua frente. Mas aprendi que ser diferente pode ser uma força. Aprendi que coragem não tem nada a ver com poder andar ou não. Tem a ver com seguir seu coração, mesmo quando está com medo. Com fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível. Trovão relinchou suavemente, como se concordasse, fazendo todos sorrirem. E aprendi que nunca estamos realmente sozinhos, continuou ela, sua voz ganhando força. Tem sempre alguém disposto a nos ajudar, mesmo que esse alguém seja um cavalo teimoso que não desiste de seus amigos. As palavras de Maria Clara tocaram fundo no coração de todos os presentes. Havia lágrimas nos olhos de muitos, inclusive de seu pai, que a observava com um orgulho que parecia iluminar toda a praça. Foi quando algo mágico aconteceu. Um grupo de crianças começou a soltar balões brancos no céu, cada um carregando uma pequena luz. Enquanto os balões subiam, formando um tapete de estrelas contra o céu noturno, uma música suave começou a tocar. Maria Clara reconheceu a melodia. Era a antiga canção de ninar que sua mãe costumava cantar. De alguma forma, Dona Rosa havia conseguido que a banda local a aprendesse especialmente para aquela noite. Naquele momento, sob as estrelas do céu e as luzes dos balões, com Trovão ao seu lado e toda a cidade reunida para celebrar, Maria Clara sentiu uma felicidade tão grande que mal cabia em seu peito. Não era mais apenas a menina da cadeira de rodas, era uma heroína, uma inspiração, uma promessa de que os sonhos podem se realizar nos lugares e momentos mais inesperados. Os meses que se seguiram à grande celebração trouxeram muitas mudanças para a fazenda dos ipês. O outono chegou pintando as folhas de dourado, e com ele vieram as primeiras transformações. Uma equipe de engenheiros iniciou os estudos para a exploração sustentável dos diamantes, sempre sob o olhar atento de José Roberto, que insistia em manter a fazenda funcionando normalmente durante todo o processo. Mas a mudança mais significativa estava acontecendo em uma área especial da propriedade, não muito longe da casa principal. O Centro Trovão de Equitação Terapêutica começava a tomar forma.
Uma estrutura moderna e acolhedora emergia do chão, com rampas de acesso, equipamentos especializados e baias espaçosas para os cavalos. Maria Clara acompanhava tudo com fascínio. 3 vezes por semana, ela ia à cidade para suas sessões do novo tratamento e já começava a sentir pequenas, mas significativas mudanças em seu corpo. Sua fisioterapeuta estava impressionada com seu progresso, especialmente depois que começaram a incorporar exercícios inspirados na equitação. É como se o trovão tivesse aberto um caminho novo, comentou ela numa tarde, observando os trabalhos de construção do centro, não só para mim, mas para tantas outras crianças. E era verdade. Mesmo antes da inauguração oficial, o centro já tinha uma lista de espera considerável. Famílias de cidades vizinhas ligavam diariamente, interessadas no programa que estava sendo desenvolvido. Trovão, por sua vez, parecia ter encontrado sua verdadeira vocação. Ele demonstrava uma paciência infinita com as crianças que vinham conhecer o projeto. Ele sempre soube seu destino, disse seu Francisco numa tarde, enquanto ajudava a supervisionar a instalação dos equipamentos. Por isso escolheu você, Clara. Sabia que juntos poderiam fazer algo especial. O velho topógrafo havia se tornado uma presença constante na fazenda, ajudando com suas experiências e conhecimentos. Foi dele a ideia de criar um pequeno museu no centro, contando a história de como tudo começou, a tentativa de golpe, a coragem de uma menina e seu cavalo, e como aqueles eventos transformaram a comunidade. Numa manhã particularmente significativa, Maria Clara recebeu uma visita surpresa. Aninha chegou à fazenda com sua família, trazendo novidades empolgantes. "Consegui!" gritou ela, mal podendo conter sua alegria. "Ontem, na fisioterapia, consegui ficar em pé por quase 1 minuto." As duas amigas comemoraram juntas, suas risadas ecoando pelo campo. Trovão, que pastava próximo, ergueu a cabeça ao ouvir a celebração, seus olhos inteligentes brilhando com o que parecia ser orgulho. "Logo você também vai conseguir, Clara", disse Aninha, segurando a mão da amiga. "Os médicos dizem que o novo tratamento está fazendo milagres." Maria Clara sorriu, sentindo uma onda de esperança aquecendo seu coração. "Sabe, Aninha, aprendi que os verdadeiros milagres não acontecem de repente. Eles são construídos, dia após dia, com paciência, coragem e muito amor." José Roberto, que ouvia a conversa da varanda, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sua pequena menina estava crescendo, não apenas em força física, mas em sabedoria e compaixão. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Maria Clara pediu para ser levada até o alto da colina, seu lugar favorito na fazenda. De lá, podia ver toda a propriedade, os campos verdejantes, o centro de equiterapia quase pronto, e os primeiros trabalhos de exploração dos diamantes, conduzidos com todo o cuidado e respeito pela terra. Trovão a acompanhou, como sempre fazia. O cavalo parecia particularmente majestoso contra o céu alaranjado do crepúsculo, sua crina branca dançando suavemente na brisa da tarde. "Olha só quanta coisa mudou, Trovão", sussurrou ela, acariciando o pescoço do amigo. "E pensar que tudo começou com você, teimoso como sempre, me alertando sobre aquele homem mau." O cavalo relinchou suavemente, como se respondesse à sua confidência. Ao longe, o sino da igreja da vila começou a tocar, suas notas claras atravessando o ar da tarde como uma bênção. "Sabe o que mais mudou?" continuou ela, sua voz carregada de emoção. "Agora sei que não importa o que as pessoas vejam quando olham para mim. O que importa é o que eu vejo quando olho para dentro de mim mesma." O grande dia da inauguração do Centro Trovão de Equitação Terapêutica finalmente chegou. Uma manhã clara de primavera iluminava a fazenda dos ipês e o orvalho ainda brilhava na grama como pequenos diamantes.
Uma coincidência que não passou despercebida por Maria Clara. As instalações estavam impecáveis. Rampas de acesso serpenteavam entre jardins bem cuidados. A área de equitação era espaçosa e segura. E as baias dos cavalos eram verdadeiros modelos de conforto e praticidade. No centro de tudo, uma estátua em tamanho natural de um cavalo branco tinha sido instalada, uma homenagem ao verdadeiro trovão. "Está nervosa?" E perguntou José Roberto, ajeitando pela 10ª vez o vestido da filha. Maria Clara sorriu, ajustando-se em sua nova cadeira de rodas, um modelo mais moderno que havia chegado na semana anterior. "Um pouco", admitiu, "mas é um nervoso bom." O público começou a chegar cedo. Famílias de toda a região, autoridades locais, equipes de reportagem e, mais importante, dezenas de crianças com necessidades especiais, todas ansiosas para conhecer o lugar que prometia unir terapia e magia. Trovão estava em seu lugar de honra, próximo ao palco improvisado. Seu pelo branco brilhava ao sol, e a fita azul em seu pescoço dançava suavemente na brisa da manhã. Ao seu lado, outros 5 cavalos cuidadosamente selecionados e treinados completavam a equipe inicial do centro. Quando chegou o momento da cerimônia de abertura, Maria Clara surpreendeu a todos. Com a ajuda de seu pai e de sua fisioterapeuta, ela se levantou de sua cadeira. Seus passos eram hesitantes e precisava de apoio, mas ela estava de pé, realizando um sonho que poucos meses antes parecia impossível. "Sejam todos bem-vindos ao nosso centro", começou ela, sua voz clara e firme, no microfone. "Este lugar nasceu de um momento de perigo e medo, mas se transformou em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar." Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente, especialmente para as crianças que a observavam com admiração. "Aqui não vamos apenas aprender a montar. Vamos aprender que limites existem para serem superados, que diferenças podem ser transformadas em forças e que amizade e coragem podem mudar o mundo." Trovão escolheu esse momento para relinchar, arrancando sorrisos e aplausos da plateia. Maria Clara continuou: "Cada um de vocês tem uma história especial, assim como eu tenho a minha, e cada cavalo aqui está pronto para fazer parte dessa história, assim como o Trovão fez parte da minha. Juntos, vamos descobrir que milagres acontecem todos os dias, às vezes nas formas mais inesperadas." As palavras de Maria Clara foram recebidas com uma onda de emoção. Pais abraçavam seus filhos, lágrimas de esperança brilhavam em muitos olhos e um sentimento de possibilidades infinitas pairava no ar. A fita de inauguração foi cortada e as portas do centro se abriram oficialmente. As primeiras crianças foram apresentadas aos cavalos, sob a supervisão atenta dos instrutores especialmente treinados. O sorriso no rosto de cada pequeno visitante confirmava que o sonho havia se transformado em uma realidade maior e mais bonita do que qualquer um poderia ter imaginado. No final da tarde, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Maria Clara pediu um momento a sós com o Trovão. Sentada em sua cadeira próxima ao estábulo, ela observava o pôr do sol pintando o céu de rosa e dourado. "Conseguimos, amigo", sussurrou ela, acariciando a crina branca. "Transformamos algo ruim em algo maravilhoso." Trovão encostou seu focinho suavemente no ombro dela, como fazia desde que era apenas um potro assustado. Naquele momento silencioso, compartilharam mais uma vez aquela conexão especial que havia mudado não apenas suas vidas, mas as de toda uma comunidade. Do alto da colina onde estavam, podiam ver toda a extensão da fazenda dos ipês. Os campos verdes, os trabalhos controlados de mineração ao longe, o novo centro de ecoterapia com sua estátua reluzente e, mais importante, podiam ver o futuro,
Um futuro construído sobre alicerces de coragem, amor e a crença inabalável de que, às vezes, os maiores heróis vêm nos pacotes mais inesperados. Maria. Clara sorriu, sentindo a brisa suave da tarde acariciar seu rosto. Em seu coração, sabia que aquele não era um fim, mas apenas o começo de uma nova e emocionante jornada.